Questão 3 tem esse pentágono com 5 triângulos equiláteros dentro dele. Aqui temos 5 triângulos não equiláteros e outro pentágono. Então, o exercício 3 fala o seguinte: a figura ao lado é composta por um pentágono regular interno, 5 triângulos equiláteros e 5 triângulos não equiláteros. Calcule a medida do alfa do ângulo assinalado na figura. Deixe registrado seu raciocínio. Bom, então nós temos que pensar o seguinte: todo pentágono, primeiro passo, a gente tem que descobrir qual é a soma dos seus ângulos internos. Não faz de conta que eu não sei. Então, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Então, o que eu sei? Que se ele tem 5 lados, então eu vou trocar a letrinha n por 5. Soma dos internos é igual a 5 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180, que vai dar 540 graus. Ótimo! Como esse é um pentágono regular, quer dizer que todos os seus ângulos têm a mesma medida, então eu vou dividir por 5. 540 dividido por 5 é igual a 108. Isso significa o quê? Que cada ângulo interno, desse pentágono tem 108 graus. Voltando, de acordo com a apostila, esses 5 triângulos são equiláteros. Todo triângulo equilátero, a soma dos seus ângulos internos é igual a 60 graus. Isso significa que aqui tem 60. Se nós sabemos que o ângulo interno do pentágono é igual a 108 graus, desse 108 eu vou tirar 60. Ops. 8 menos 0 é 8, então, sobra 48 graus. Esses 48 graus, eu vou dividir para esses dois ângulos das pontinhas, ou seja, 48 dividido por 2 vai dar 24. Isso significa que o ângulo alfa tem 24 graus. Questão 4, uma questão da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Um polígono convexo é elegante quando ele pode ser decomposto em triângulos equiláteros, quadrados ou ambos, todos com lados de mesmo comprimento. A seguir, mostramos alguns polígonos elegantes, indicando para cada um deles uma decomposição e o número de lados. Então, temos aqui um retângulo formado por quadrados. Aqui eu tenho um pentágono formado por um quadrado e um triângulo equilátero, um hexágono formado só por triângulos equiláteros e um heptágono formado por quadrados e triângulos equiláteros. Desenhe um polígono elegante de 8 lados, indicando uma decomposição. Então, aqui eu desenhei um octógono, né? Tem 8 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é composto por 2 quadrados e 6 triângulos equiláteros. Então, esse é o meu desenho de polígono elegante. Um polígono formado por quadrados e triângulos equiláteros. Questão B. Quais são as possíveis medidas dos ângulos internos de um polígono elegante? Bom, nós sabemos que ele só pode ser formado por quadrados e triângulos equiláteros. Então, nós temos algumas possíveis respostas aí. Se ele só pode ser formado por quadrados e triângulos equiláteros, os quadrados têm ângulos internos medindo 90 graus e os triângulos equiláteros têm ângulos internos medindo 60 graus. Então, 90 e 60 são duas sugestões. Outras sugestões possíveis para que a soma dos ângulos internos pode estar aqui mesmo, ó. 90
com 60, que é de um quadrado e de um triângulo. 90 com 60, que dá 150. Ou aqui, né, como a gente pode ver, 60 com 60, que dá 120. Item C. Usando sua resposta ao item B, mostre que um polígono elegante não pode ter mais que 12 lados. Olha que interessante. Nós vimos aqui que a sua maior medida em graus é 150. Então, se eu não sei quantos lados esse polígono tem, então eu vou dizer que eu tenho 150 vezes n. Eu vou guardar essa informação. 150 é a maior medida em graus e n é o número de lados. Quando eu multiplico 150 pelo número de lados, eu tenho a quantidade da soma dos ângulos internos, tá? Então, eu vou montar uma formulinha aqui, ó. Soma dos internos deve ser menor ou igual do que 150 vezes n. Soma dos internos, nós conhecemos uma fórmula para isso. É n menos 2 vezes 180. Então, eu troquei o SI por n menos 2 vezes 180. E eu vou copiar o restante. Menor ou igual a 150 vezes n, ok? Agora, aqui, eu vou fazer a distributiva. 180 vezes n dá 180n. 180 vezes menos 2 dá menos 360. Menor ou igual a 150 vezes n. Agora, caiu numa inequação de primeiro grau, do qual eu vou separar números com letra de um lado e números sem letra do outro. Então, eu vou copiar o 180n. O 150 vezes n, que é positivo, passa para o outro lado negativo. E o 360, que é negativo, passa para o outro lado positivo. Então, eu tenho aqui 180 menos 150. Então, eu vou continuar aqui. 180 menos 150 vai dar 30n, menor ou igual a 360. Então, n é menor ou igual a 360 dividido por 30, porque o 30 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 360 dividido por 30 dá 12. Então, n menor ou igual a 12. Soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Então, aqui nós temos um polígono e existe uma regra básica. Basta memorizar isso. Aqui eu tenho um ângulo externo e aqui eu tenho um ângulo interno. A soma do ângulo interno com seu ângulo externo é sempre 180 graus. Então, não se esqueçam disso. A soma do ângulo interno com o seu externo é sempre 180. Agora vem a parte mais legal do exercício. O que eu acabei de falar? Que a soma de um ângulo interno com o seu externo é sempre 180. Então, vocês vão calcular as medidas dos ângulos que estão destacados nas figuras. E depois, venham para a correção. Vamos lá, então? 180 menos 70, 110. Então, aqui, ó, o B mede 110 graus. 180 menos 80, vai dar 100. Então, o A mede 100 graus. Aqui é o seguinte, todo triângulo tem 180 graus. 80 mais 70 vai dar 150. Quanto falta para 180? Falta 30. Então, se esse ângulozinho interno mede 30, o seu externo mede 150. Porque 150 mais 30 é igual a 180. No quadrilátero, aqui tem 90 graus no interno
Então, seu externo também tem 90. A mesma coisa aqui em cima, o B também tem 90. Aqui eu tenho um ângulo de 40. 180 menos 40 vai dar 140, é a medida do D. Agora, falta descobrir aqui, ó, o valor do C. 90 mais 90, 180 de um lado, tem que ter 180 do outro. Se aqui tem 40, então esse ângulo interno tem 140. Então, aqui, ó, essa medidinha tem 140 graus. E essa medidinha tem 30. Que, na verdade, o exercício 1, ele quer que a gente assinale o valor dos ângulos que não estão destacados, né? Então, a gente já tá calculando de tudo, para depois a gente conseguir resolver a tabelinha. No pentágono, 180 menos 130 vai dar 50, que é o valor do A. O valor do C, 180 menos 100, que dá 80. O D, 180 menos 80 dá 100. No E, 180 menos 120 dá 60. E tá faltando descobrir aqui os valores de B. Então, olha só, isso é um pentágono. Eu já sei que todo pentágono tem 540 graus. Então, olha só, 120 com 80 vai dar 200, com 100, 300, com 130, 430. Então, 540 menos 430 vai dar 110. Então, aqui, essas medidas são: a interna tem 110 graus e a externa tem 70. Agora, todos esses valores que nós já calculamos, a gente vai passar aqui para a tabelinha da questão 2. Triângulo. Então, o ângulo A tem 100 graus, o B tem 110 e o C tem 150. Somando tudo, 360 graus. Soma das medidas dos ângulos externos. Tá? Então, aqui ele não tá falando que é a soma do interno com o seu externo. É outra regra agora, hein? Soma das medidas dos ângulos externos. Se nós somarmos todos os ângulos externos de qualquer polígono, a soma dos externos será sempre 360 graus. Vamos verificar isso com o quadrilátero e com o pentágono também. Ó, quadrilátero. O externo A e o externo B medem 90 graus. O externo C, 40. E o externo D, 140. Se nós somarmos tudo, 360 graus. Agora, no pentágono, ó, o externo do A mede 50, o externo do B é 70, o externo do C é 80, o externo do D é 100 e o externo do E é 60. Somando tudo, 360 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360. Questão 3. Observando os dados da tabela, que conjectura você faria? Em todo polígono, a soma das medidas dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Questão 4. Agora, a gente vai demonstrar isso daqui
na teoria, tá bom? Então, vamos lá. O que quer dizer isso daqui, ó? I1 mais E1. Interno 1 mais externo 1. Então, a soma de um interno mais o seu externo é sempre 180. Agora, se eu pegar o interno e o externo 1 que estão aqui, o interno e o externo 2 que estão aqui. Então, eu sei que aqui tem 180 e aqui também tem 180. Então, eu vou pôr aqui. 180 mais 180 é igual a 2 vezes 180. Agora, se eu juntar os dois internos, aqui, ó, o externo com o interno 1, o interno com o externo 2, o interno com o externo 3. Então, eu tenho 180, 180 e 180. Então, vamos colocar aqui. Então, eu tenho 3 vezes 180. Então, aqui, interno N mais externo N, ou seja, independente da quantidade de lados. Então, é o número de lados vezes 180. Observando agora que a soma do interno mais a soma do interno é igual ao interno 1, interno 2, interno 3, independente, né? A soma dos internos com a soma dos externos. Complete a igualdade. Soma do interno mais soma do externo é igual. Então, vamos por aqui, N vezes 180. Então, letrinha C. Vamos montar uma formulinha para isso, ó. Soma do interno mais soma dos externos é igual a 180 vezes N. Então, o que nós sabemos? Soma dos internos. N menos 2 vezes 180. Mais a soma dos externos é igual a 180 menos N. Então, aqui eu vou fazer a distributiva, ó, 180 vezes N, menos 180 vezes 2, mais a soma dos externos é igual a 180N. Então, eu vou deixar o soma dos externos sozinho. O 180N, que é positivo, passa para o outro lado negativo. E o 360, que é negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou copiar esse 180N, né? Menos o 180N mais o 360. Aí, eu cancelo o 180N positivo com o negativo. Soma da medida dos ângulos externos é igual a 360. Então, aqui, isso daqui é mais a teoria. Só para a gente ter uma prova na base da fórmula. Item D. Em todo polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360. Vamos para os exercícios, ó. Um polígono regular possui 36 lados, ok? Quanto mede cada ângulo externo desse polígono? Então, vamos pensar o seguinte, o que eu acabei de falar aqui, ó. Em todo polígono, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360. Então, gente, isso daqui não muda. A soma de todos os externos é 360. Se esse polígono tem 36 lados, então, eu vou pegar os 360 graus, que é a soma de todos os ângulos externos, e vou dividir pela quantidade de lados. 360 dividido por 36 vai dar 10. O que isso significa? Que cada ângulo externo mede 10 graus.
A partir do resultado do item A, calcule a medida de cada ângulo interno. Bom, se o externo mede 10 graus, o interno, 180 menos 10, 170. Então, coisinhas básicas que nós temos que saber. A soma de um ângulo externo com o seu interno é sempre 180 graus. E quando falarmos de ângulos externos, a soma é sempre 360. Então, para saber quanto mede cada ângulo externo, é só fazer 360 dividido pelo número de lados. 2. Para formar a figura ao lado, foram usados 6 triângulos retângulos congruentes, que são esses laranjas e os rosas, estão vendo? Entre si um hexágono regular. Quanto vale a soma das medidas dos ângulos externos do hexágono regular? Não importa que figura é, a soma dos externos é sempre 360 graus. Usando o resultado do item A, calcule a medida beta de cada ângulo externo do hexágono regular. Então, aqui eu tenho o hexágono, certo? Ele não tem 6 lados, então, eu sei que a soma dos seus externos é 360. Então, ó, 360 divididos por 6 vai dar 60 graus cada ângulo externo. E já aproveitando, então, vamos fazer a C. Calcule a medida φ indicada na figura. Bom, então, nós sabemos que aqui, ó, vamos focar no nosso desenho. Aqui eu tenho 90 graus, certo? Quando ele fala que cada ângulo externo do nosso hexágono tem 60 graus, então ele está afirmando para nós que o beta tem 60 graus. Porque se você observar aqui, ó, esse daqui é o interno, o beta vai ser o externo. Então, se o ângulo externo mede 60, o beta mede 60 graus. Então, por se tratar de um triângulo, tem que dar 180. Então, eu tenho o ângulo beta, que é 60, mais o ângulo de 90, que vai dar 150 graus. Como é um triângulo, quanto falta para chegar em 180? 30 graus. É a medida desse ângulo aqui, 30 graus. Página 411, item D. O hexágono maior, formado pela união dos 6 triângulos e do hexágono menor, é um polígono regular? Justifique. Então, já adiantei aqui, ó, sim. A medida de cada ângulo do hexágono maior é igual a 90 mais 30, ou seja, 120. Portanto, todos esses ângulos têm a mesma medida. Então, garantindo que é um hexágono regular, todos os seus ângulos internos medem 120 graus. Questão 3. Em um polígono regular, a medida de um ângulo interno é o quíntuplo da medida de um ângulo externo. Calcule o número de lados desse polígono. Então, olha que bacana. Fazer uma simulação aqui, tá? Então, eu vou ter aqui um ângulo interno e outro externo. O ângulo interno é o quíntuplo da medida do externo. Eu não sei quanto o externo mede, então eu vou chamar de x. E o seu interno será o quíntuplo, ou seja, 5x. Bom, o que nós sabemos? Que a soma de um ângulo interno com o seu externo é igual a 180. Então, ó, 5x mais x é igual a 180. 5x mais x vai dar 6x, que é igual a 180.
x é igual a 180 dividido por 6, x é igual a 30. Ou seja, nós sabemos que ele tem número de lados do polígono cujo ângulo externo mede 30 graus, ok? Então, eu vou até colocar aqui, ó, ângulo externo. Então, o externo mede 30 e o interno 150, que é 5 vezes 30. E 150 com 30 dá 180. Agora, a pergunta é, quantos lados tem esse polígono? Se eu sei que a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus, 360 dividido pelo número de lados vai ser igual a 30. Porque 30 é o ângulo externo, tá? Então, aqui no caso, ó, o 30 e o N vão mudar de lugar. Então, eu vou ter 360 dividido por 30, que vai dar N. Ou seja, N é igual a 12. Esse polígono possui 12 lados. Questão 4. Um dos ângulos externos de um polígono convexo mede 90 graus. E todos os demais ângulos externos medem 30. Quantos lados possui esse polígono? Então, nós sabemos que um tem 90 graus e todos os outros medem 30. Então, eu sei o seguinte: um dos ângulos é 90. Se todos os outros medem 30, de acordo com a fórmula, nós temos n menos 2 igual a 180. Só que aqui no caso, eu já tô tirando um ângulo, que já foi dito que é 90. Então, eu vou colocar aqui que n menos 1, porque uma medida já foi dita, vezes 30 é igual a 360. Ou seja, um ângulo mede 90, todos os outros ângulos medem 30, tá menos 1 porque já tirou de 90, e a soma dos externos tem que dar 360. Então, agora, resolvendo, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Então, vai ficar 90 mais 30 vezes N, menos 30, igual a 360. Então, agora eu vou isolar o 30N, porque é o único que tem letra. Então, eu vou deixar o 30N sozinho. O 90 é positivo, passa para o outro lado negativo. E o 30, que é negativo, passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter 30N igual 360 menos 90 vai dar 270. Mais 30 vai dar 300. N é igual a 300 dividido por 30. N é igual a 10, ou seja, esse polígono possui 10 lados.